e a gente já chega na sua casa comentando alguma coisa, e eu estou sempre falando esses dias da viagem que fizemos ao Haiti, e foi uma das oportunidades mais lindas que eu tive, e eu preguei lá no Haiti o sermão mais importante que eu preguei esse ano, talvez um dos mais importantes, ou o mais importante que eu preguei na minha vida, não sei, mas eu estive numa das igrejas mais lindas, a igreja do pastor Natan. A igreja do pastor Natan fica no Camp Canaã. O Camp Canaã não existia até o terremoto. Depois que milhões perderam as casas e não sabiam o que fazer, eles foram enviados para uma montanha. A montanha não tinha nada, não tinha casa, não tinha loteamento, não tinha nada. E lá eles começaram a construir a vida, e o Camp Canaã tem 4 anos. Foi exatamente quando aconteceu o terremoto, e hoje no Camp Canaã moram 1 milhão de pessoas, e eu preguei nessa igreja desse pastor, que é um guerreiro, e adivinha qual é o tema que eu preguei? O sermão eu preguei sobre medo. E eu falei com eles que eles não precisam ter medo, que com Cristo eles não precisam se abater e, por exemplo, ficar com medo de pegar a doença, o chikungunya, que é a doença que eles têm lá hoje, que é pior que a dengue e que está assim, fazendo várias vítimas entre os haitianos. Também falei que eles não precisam ter medo do terremoto, que Cristo está com eles. E eu disse, olha, você pode dizer, é fácil falar isso porque você não mora aqui. Mas eu falei que Cristo tira do nosso coração medo. E eu citei o exemplo de Pedro quando andou sobre as águas, não é? Quando os apóstolos olharam e acharam que Jesus era um fantasma e gritaram de medo. E eu disse para eles, vocês não precisam ter medo. E aí o que aconteceu? Eu estava na fila no aeroporto para voltar para o Brasil, já para embarcar, quando de repente esse pastor querido, que luta tanto ali com ovelhas tão pobres, gente que vive mesmo na miséria, gente que não consegue ter 2 refeições por dia, e esse pastor querido, Natan, haitiano, foi lá na fila do aeroporto, enquanto eu estava vindo para o Brasil, pegou na minha mão, falou, pastor, eu vim aqui correndo, só para te dar um recado, mais da metade das minhas ovelhas ou me telefonaram, ou foram na minha casa, ou encontraram comigo para me dizer que aquele sermão sobre o medo curou o coração deles, e hoje eles não estão mais com medo, e eles estão acreditando que Cristo está com eles, e que eles não precisam viver assim, e que eles podem novamente viver com coragem. Eu me emocionei, e até agora, enquanto falo, eu me emociono muito lembrando do rosto do pastor Natan e dos haitianos tão simples ali, me abraçando no final daquele culto, e eu louvei a Deus, porque eu falei, meu Deus, o que eu posso pregar para esse povo? Quem sabe você, brasileiro que está me assistindo, em qualquer lugar do mundo, ou de qualquer outra nacionalidade, quem sabe você vive tomado pelo medo. Medo de ladrão, medo de câncer, medo de demônio, medo do escuro, medo de macumba, medo das manifestações, medo da copa, medo, poxa vida. Cristo morreu na cruz para a gente ser um povo destemido, alegre. É lógico que nós não vamos ser precipitados e nós não vamos ser um povo que não pensa. Nós temos que orar e pensar e nos precaver do mal. Mas medroso? Nunca. Se o povo do Haiti não precisa ter medo, eu e você não precisamos ter medo. Podemos viver com coragem e com fé. E a mensagem que eu deixei para o povo do Haiti, naquele domingo tão maravilhoso, naquela igreja tão simples, é a mensagem que eu deixo para você aqui hoje, que você seja essa pessoa, que você seja corajoso, cheio de alegria, cheio de amor, cheio do poder, cheio da glória do Senhor no seu coração, porque é isso que Deus quer que eu e você sejamos. E esse programa está no ar para te lembrar que o verdadeiro amor lança fora todo medo.